Beleza, galerinha? Então a gente tem aqui, de um modo geral, duas situações. Quando o peptídeo está disperso no citoplasma, ele normalmente vai ativar a classe MHC do tipo 1. Enquanto, quando um micro-organismo, um antígeno, uma proteína estranha é endocitada, tá? Fagocitada por uma célula aí, a gente vai formar uma estrutura chamada de endossomo, e dentro dessa estrutura vai ter a junção e a formação com o complexo do tipo 2. Então o complexo do tipo 2, ele vai se ligar a peptídeos, tá? Dentro dessas vesículas, dentro dos endossomos, tá? O que isso nos remete? Primeiramente, quando a gente tem um antígeno extracelular ou uma bactéria que normalmente está ali no meio extracelular, eles têm que ser fagocitados para ser eliminados. Então, a molécula de MHC tipo 2, ela vai reconhecer principalmente esses peptídeos de origem extracelular, que são provenientes de antígenos, de toxinas, tudo bem? De bactérias, de fungos, etc. Todos extracelulares. Por quê? Porque a partir do momento que a classe MHC tipo 2 for ativada, ela vai ativar o linfócito auxiliar CD4+, e o linfócito CD4+, ele irá o quê? Ele irá ativar os linfócitos B. Com a ativação dos linfócitos B, a gente pode ter concomitantemente a ativação do sistema do complemento. Então a gente vai ter as diversas vias que atuam para eliminar micro-organismos extracelulares atuando nesse momento. Agora, quando tem um peptídeo no citoplasma, disperso no citoplasma, normalmente ele é de uma origem viral. Então o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Quando ele vai ser clivado dentro das células, a gente vai ver a estrutura responsável por isso. Esses peptídeos, esses segmentos virais, eles serão apresentados pela classe tipo 1. E a classe tipo 1, então, vai ativar os linfócitos citotóxicos. Os linfócitos citotóxicos, eles não vão necessitar ir lá ativar os linfócitos B. Por quê? Porque não há proliferação de micro-organismos no meio extracelular. Então eu preciso ter um ataque do tipo celular, ou seja, um ataque citotóxico, tá? Para eliminar aqueles micro-organismos que estão dentro das células. Então, molécula tipo 1, MHC tipo 1, ela vai reconhecer principalmente parasitas intracelulares obrigatórios, e as moléculas de tipo 2, elas irão reconhecer principalmente micro-organismos e antígenos que estão no meio extracelular e que foram fagocitados pelas células. Beleza, galera? O interessante é que uma célula cancerígena, uma célula tumoral, onde ela começa a produzir proteínas estranhas, essas proteínas estranhas serão ligadas ao complexo MHC tipo 1, porque a origem é citossólica, tudo bem? E aí, esse complexo tipo 1 vai ativar quem? O linfócito CD8+. Então, a gente sabe que o linfócito CD8+, ele tem um papel muito importante no combate tumoral, tá? Na prevenção, na tumorigênese e, vamos dizer assim, também na carcinogênese. Então, a partir do momento que uma célula sofre uma mutação e ela passa a expressar esses antígenos estranhos pela sua classe de moléculas MHC tipo 1, os linfócitos reconhecem e eliminam essas células. Tudo bem? Normalmente o nosso corpo produz várias e várias células com defeitos diariamente, que sofreram mutações e têm um potencial tumorigênico. Só que os linfócitos, eles devem reconhecer essas células e eliminar elas. Beleza, galerinha? Então, MHC tipo 2 vai reconhecer principalmente antígenos de origem extracelular que foram fagocitados, enquanto o MHC tipo 1 ele vai reconhecer antígenos, tá? Principalmente de parasitas intracelulares obrigatórios ou mesmo de proteínas aí que sofreram mutações numa célula tumoral.
Em cima disso, pessoal, a gente começa a ver então o complexo principal aqui do tipo 1. A gente pode notar aqui então a cadeia alfa, tá? Com esses segmentos semelhantes a imunoglobulinas, tá? Que são chamados de domínios IG, vamos lembrar disso aí, tá? Aqui a gente tem uma fenda de ligação do peptídeo. Então essa aqui, a imagem à direita, é uma imagem tridimensional, tá? E aqui mostra exatamente a fenda e o peptídeo se alojando nessa fenda. Por isso que a natureza do peptídeo, ela tem que ser uma natureza específica. Esse peptídeo ele tem que ser linear para poder conseguir entrar nessa fenda e se alojar, ativando esse complexo de histocompatibilidade. Tá? E aqui a gente tem, no caso do MHC tipo 1, a outra molécula aqui acessória desse complexo. E a gente tem a região aqui transmembranar. Tá? Então a gente viu que esse complexo ele é expresso em todas as células nucleadas. Tá? E a natureza dos ligantes são normalmente peptídeos lineares de 8 a 11 segmentos de aminoácidos. A gente vai ver que o complexo MHC tipo 2 ele consegue se ligar a peptídeos maiores, mas também tem que ser peptídeos lineares, tá? E eles vão desencadear respostas aí, principalmente antígenos intracelulares, como eu já havia dito, tá? Então, a gente tem aqui um parasita intracelular obrigatório, com uma célula infectada aqui com um vírus. Dentro da célula, a gente vai ter uma série de sinalizações e de mecanismos para poder eliminar esses vírus. Beleza? E aí, o fragmento viral, ele vai ser associado na luz do retículo endoplasmático, tá? A esse complexo tipo 1, e depois esse complexo tipo 1 ele vai ser levado até a superfície celular para apresentar esse antígeno às demais células do componente imune. Tá? Então aqui a gente tem o vírus no citoplasma. Tá? Essa proteína, o vírus, ele normalmente o que o vírus faz? Ele adere ao nosso componente nuclear, ao nosso material genético, e começa a produzir suas proteínas. O corpo, as células reconhecem essas proteínas e marcam essas proteínas com uma proteína chamada ubiquitina. Pega essa proteína e vai levar ela num centro macromolecular formado por 5 enzimas chamadas de proteassoma. O que o proteassoma faz? O proteassoma é responsável em quebrar proteínas dentro das células. Tanto proteínas virais, proteínas estranhas, quanto proteínas do nosso próprio corpo que já estão velhas, mal enoveladas. Então o proteassoma, ou centro de ubiquitinação, como também é chamado, a reação de ubiquitinação, ela é responsável em clivar as proteínas. Beleza, galera? Então, essas proteínas clivadas, a proteína de origem viral, elas serão levadas, tá? Entrarão no retículo endoplasmático e serão aderidas aos complexos de histocompatibilidade. Esse complexo ele vai ser transportado ao longo aqui das cisternas do complexo de Golgi, tá? Então o complexo de Golgi, o que ele vai fazer? Ele vai empacotar, tudo bem? Ele vai empacotar, vai formar uma vesícula exocítica, tá? E essa vesícula ela irá aqui aderir esse complexo à membrana para que ele ativar as outras células. Então, muito simples, tá, pessoal? De um modo geral, a gente vai ter então o vírus sendo processado aqui no fagossoma, tá? Liberando seus componentes moleculares. Quando a gente pega uma proteína aqui, por exemplo, uma proteína grande, imensa, ela vai ser então clivada nesse centro chamado de proteassoma, tá? A partir daqui, esses segmentos peptídicos, tá, eles irão para o retículo, serão processados e conjugados junto às moléculas de histocompatibilidade. Vocês podem perceber que existem moléculas que vão auxiliar aqui, por exemplo, como esse canal chamado de TAP, as chaperonas, tá, a tapacinas, existem outras moléculas. Por exemplo, aqui a gente tem o que a gente chama de transporte vesicular.
Então, essas vesículas que são direcionadas a membranas, elas são recobertas de uma proteína chamada de clatrina, tudo bem? E ao longo do Golgi, esse complexo vai sendo formado, vão gerar essas vesículas e essas vesículas vão ser direcionadas aqui, então, à membrana para apresentarem aos linfócitos T. Bem tranquilinho, pessoal. Então, a gente tem a clivagem dessas proteínas, tá? A formação, a união com o complexo e depois esse transporte vesicular até a membrana plasmática. E o complexo tipo 2, a gente vai ter uma diferença aqui estrutural em relação ao complexo tipo 1. Ele é formado por uma cadeia alfa, tá? Uma cadeia beta. Aqui a gente tem o domínio IG da cadeia alfa, o domínio IG da cadeia beta, e a gente tem aqui a fenda de ligação do peptídeo, tá? Lembrando que aqui o complexo tipo 2, ele pode até se ligar com peptídeos maiores do que o complexo tipo 1, mas também necessitam ser peptídeos lineares, tá? Que também não tem um grande tamanho e uma sequência de aminoácido muito grande. Como que a célula faz isso, pessoal? Imagine uma proteína globular imensa. Então, dentro da célula, a gente vai ter a clivagem dessa proteína globular em vários segmentos peptídicos lineares, pequenos segmentos lineares. E aí, a partir disso, então, esses segmentos peptídicos que têm a capacidade imunogênica, ou seja, a capacidade de ativar os componentes imunes, serão ligados a esse complexo MHC. Tá? Então, a gente viu que eles são expressos nos linfócitos B, células dendríticas e macrófagos, tá? Ou seja, células mais especializadas, tá? E eles reconhecem peptídeos aí de 10 a 30 aminoácidos maiores do que os que são reconhecidos pelo complexo tipo 1. A gente viu que essa molécula ela vai apresentar antígenos que são originários de vesículas intracelulares. Então, as células fagocitam elementos estranhos, ou micro-organismos, ou toxinas, etc. Vão formar aqui uma estrutura chamada de endossomo. Aqui a gente tem o papel também dos lisossomos, que vão liberar suas enzimas digestivas aqui para clivar essas estruturas, beleza? Esses fragmentos serão ligados a esse complexo e eles serão exteriorizados na membrana. Só que esse complexo ele é formado aonde? Lá no retículo endoplasmático. Beleza, galera? Então aqui a gente tem um exemplo de um anticorpo ligado aqui ao antígeno, tá? Ele vai ser endocitado pelo linfócito B. A gente vai ter a clivagem da mesma forma ocorrendo e a molécula de MHC tipo 2 sendo levada então até a membrana. Beleza, galera? Então aqui a gente vai ver esse caminho, beleza? A gente tem duas formas disso ocorrer. Como a gente viu a primeira forma do complexo tipo 1, onde a gente vai ter aqui a clivagem de proteínas a nível do citossol. E a gente vai ter o complexo tipo 2, onde uma proteína vai ser endocitada, um micro-organismo vai ser endocitado, tá? Vai formar uma estrutura que a gente chama de endossomo, tá? E o retículo endoplasmático ele vai produzir a cadeia do tipo 2. Essa cadeia do tipo 2, pessoal, ela está ligada com uma outra molécula aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa molécula, tá? Que é chamada também de cadeia invariante, ela é responsável em quê? Em aprisionar esse complexo dentro de vesículas, tá? E essas vesículas depois elas serão fundidas com os endossomos. Depois disso, essa cadeia invariante ela é retirada para o complexo MHC tipo 2 se ligar ao antígeno estranho em sua fenda. E a partir daqui ele então a membrana. Beleza, galera? Então aqui a gente vai ver isso novamente. Então uma vesícula formou um endossomo. A gente tem a participação dos lisossomos aqui, liberando suas enzimas digestivas para digerir essas estruturas, enquanto ao mesmo tempo eu tenho aqui no retículo endoplasmático a formação do complexo, tá?
ele é transferido para o complexo de Golgi, onde aqui a gente vai ter a produção de vesículas. Tá? Essa vesícula, pessoal, ela é transportada via citoesqueleto. A gente tem que lembrar aqui do papel do citoesqueleto, tá? da cinesina, da dineína, que são moléculas motoras acopladas ao microtúbulo. Tá? Essas moléculas motoras irão aderir a essas vesículas e irão direcionar essas vesículas aos endossomos. Aqui no endossomo, a gente vai ter a participação dessa outra proteína aqui estrutural, tá? Chamada de HLA-DM, a gente também tem HLA-DO, que irão participar aqui no auxílio do acoplamento do antígeno com a molécula tipo 2, tá? E depois no direcionamento dessa vesícula contendo já o complexo sendo ligado ao antígeno até a membrana plasmática. Beleza, galerinha? Então, é dessa forma que o complexo do tipo 2 é formado. Então, a gente pode perceber que existem milhares de moléculas que participam disso. E, às vezes, a capacidade imunológica de uma pessoa, ela está ligada com a capacidade da célula em produzir, direcionar esses complexos, ativarem ele e direcionar ele até a membrana. Existem milhares de proteínas que participam disso. Proteínas acessórias, enzimas e etc. Tá? Proteínas estruturais, proteínas motoras. Então, qualquer alteração em um componente molecular desse pode tornar a pessoa suscetível a um tipo de infecção. Tá? Ou até mesmo tornar a pessoa gerar mecanismos de hipersensibilidade ou mecanismos que geram doenças autoimunes, beleza? Isso também mostra o quanto que a nossa resposta imunológica ela pode ser individual, tá? Porque a gente tem uma variação enorme da capacidade imunológica de um indivíduo para o outro, porque a gente tem inúmeras estruturas participando dessas ativações imunológicas que ativam diferentes componentes do sistema imunológico.